Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo Jardel. Espero que vocês estejam firmes aí no propósito de aprender. Nós estamos aí há uma semana das férias, né? E hoje a gente vai falar de um tema muito importante que é liderança. Eu gostaria muito de discutir esse tema com vocês em sala, mas infelizmente, em razão da pandemia, nós não teremos como fazer. Mas caso vocês tenham dúvidas, observações, compartilhem lá no Classroom que a gente bate um papo por lá, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre liderança, que é um tema muito importante. Até eu tinha me esquecido desse efeito aqui no primeiro slide, era uma brincadeira que eu faria com vocês em sala. Mas vamos lá. O que é liderar? O que é liderança, afinal de contas? Significa você possuir competências para comandar as pessoas. Então, quero lembrá-los que quando a gente fala competência, nós nos referimos a três coisas, ok? Então, o indivíduo que tem competência, ele tem conhecimento para comandar pessoas, ele sabe, conhece técnicas, ok? Métodos. Em segundo lugar, ele tem habilidades, então o indivíduo ele trabalhou as suas habilidades, né? A gente vai ver adiante algumas habilidades importantes para poder comandar pessoas. E em terceiro lugar, esse indivíduo ele tem atitude. Então, é alguém que se policia, é alguém que se comporta adequadamente para comandar pessoas. Isso é muito mais do que um chefe sabe fazer. Por que é muito mais do que um chefe sabe fazer? Porque muitas vezes o indivíduo ele está em posição de chefia, ok? Mas ele não tem comando sobre os subordinados. Então, por alguma razão, ele ocupa um cargo de chefia na empresa, mas as pessoas que estão subordinadas a ele não o enxergam como um líder. Então, nem sempre ser chefe significa ser líder, ok? Você só é líder se você possuir as competências. Ou seja, se você possuir a atitude, as habilidades e o conhecimento para ser líder, e se você conseguir usar isso para comandar as pessoas na empresa ou na organização onde você trabalha. É muito importante a gente ressaltar que os líderes eles possuem uma forte personalidade carismática, né? Essa característica carismática dos líderes geralmente até foge dos padrões que são os padrões normais do ser humano. Se a gente pegar o exemplo do Martin Luther King, né, a quantidade de pessoas que ele conseguiu juntar em prol de um sonho que ele tinha, né, aquele discurso dele famoso que ele falou, eu tenho um sonho. Então ele fez com que as outras pessoas sonhassem o sonho dele. Então isso é uma característica forte do líder, do carisma, né? O líder, a gente costuma dizer que quando você tem um chefe, você faz para o chefe. E quando você tem um líder, você faz por dele, né? Então você se entrega de uma forma muito diferente aí quando você está sob o comando de um líder efetivo. Algumas características dos líderes. A primeira é a atitude positiva. Existe um estudo em psicologia organizacional que mostra que você precisa de três mensagens positivas, pelo menos três mensagens positivas, para anular uma mensagem negativa. Então, o ideal, na verdade, são seis mensagens positivas para cada mensagem negativa. Isso se chama linha de Lousada, né? A gente estuda isso em psicologia organizacional. Então, o líder, pessoal, ele é, por natureza, uma pessoa positiva. É aquela pessoa que inspira os outros no sentido de que não, nós conseguimos, nós vamos realizar, né? Então, a empresa ela tem essa perspectiva de que as possibilidades são mais amplas diante daquela liderança, né? Então imaginem vocês aí um técnico de futebol que pega uma equipe às vezes desacreditada, né, em um campeonato e consegue tornar essa equipe campeão ou finalista, né, na disputa. Então, quão positivo esse técnico teve que ser para conseguir despertar ali nos jogadores toda esse brilho, né, para que eles pudessem
de fato disputar de igual para igual com outros times, que são times mais fortes. Então, o líder, ele tem atitude positiva, ele passa confiança, ele passa credibilidade para a equipe, isso é muito importante. Né? A gente pode dizer que essa positividade do líder faz com que as pessoas se sintam capazes de realizar e de executar. Outra característica do líder é a empatia, que é a capacidade de compreender os outros ou de enxergar pelos olhos dos outros, né? Vamos dizer assim, determinada situação. Então, o líder, ele sabe lidar e compreender as pessoas que estão na equipe dele, ok? Isso é muito importante, pessoal. Isso é muito importante. A gente tem que pensar que o ser humano, os fatores que são motivacionais, a gente dois na teoria dos dois fatores, eles são intrínsecos, né? Intrínsecos. Então, são da pessoa esses fatores. Então, o líder compreender isso no indivíduo, saber em cada indivíduo o que é que motiva, o que é que pode desmotivar. Então, isso só é possível se você tem empatia, ok? Então, empatia significa você conhecer, compreender os outros, extrair o máximo possível de um diálogo, extrair o máximo possível de uma reunião, extrair o máximo possível de um relatório que alguém escreveu. Tudo isso tem a ver com empatia. E isso é essencial aí para os líderes. Acrescento que os líderes têm flexibilidade, pessoal. Então, o líder consegue se adaptar. Hoje em dia, o mundo muda muito rápido, né? O cenário competitivo das empresas, os processos internos, a hierarquia interna muda muito rápido. As coisas, o mundo é dinâmico, né? Então, a flexibilidade é uma característica muito importante do líder. O Sun Tzu, que escreveu A Arte da Guerra, ele fala que a guerra ela não é ganha no campo de batalha, mas no momento da estratégia, no momento que os generais estão concebendo as estratégias. E hoje, pessoal, não existe mais essa coisa de campo de batalha e estratégia. Hoje em dia é tudo dinâmico, então a estratégia ela tem que ser elaborada durante a guerra, vamos dizer assim, né? Durante a própria batalha você tem que elaborar a estratégia. Por que isso? Porque nós vivemos em um cenário de hipercompetição. Então, o meu concorrente hoje ele não está só na esquina da minha rua. O meu concorrente ele pode estar em qualquer lugar do mundo. As inovações acontecem de uma forma muito dinâmica. Então, um exemplo muito atual, né, o coronavírus. Como é que as lideranças tiveram que lidar com as suas equipes, com a produtividade das suas equipes, diante de um cenário de instabilidade como que nós vivemos hoje aí com o coronavírus, ok? Então, líder tem de ter, sim, flexibilidade. Outra característica importante, capacidade de comunicação. Então, você se certificar, você ter a certeza de que sua equipe compreendeu o que você quis dizer, que as metas, que os objetivos estão claros para todos ali na empresa. Então, será que as pessoas estão entendendo o porquê de determinada ação, de determinada política, de determinada meta? Por que essa meta existe? Por que essa política existe? Afinal de contas, qual é o grande benefício disso tudo? Então, o líder ele tem de saber comunicar o porquê das coisas para a equipe, ok? Assim como ele tem que saber comunicar o que vai ser feito, como vai ser feito, ele tem que saber comunicar o porquê vai ser feito. Então, isso é muito importante, a capacidade de comunicação do líder. Como é que esse líder consegue aí transmitir informações importantes para a sua equipe e receber da equipe essas informações também, né? Interpretá-las corretamente. Tem alguns métodos muito interessantes de comunicação visual. Eu recomendo depois, quem tiver dificuldade, né, para se comunicar, ou quem sentir que tem necessidade de aprimorar a comunicação, que pesquise um pouco sobre isso, é muito interessante. Existem alguns métodos de construção colaborativa, né, de meios de comunicação. Então, você utiliza, por exemplo, esquemas, gráficos, desenhos para se comunicar, e isso costuma dar muito certo, ok?
Outra característica do líder é o uso da autoridade. Não significa que o líder, né, as pessoas respeitam ele só pelo carisma. Não, o líder também ele exerce autoridade. Em muitos momentos o líder precisa exercer autoridade, né? Vamos dizer assim. Não significa que ele tem que lembrar as pessoas quem é o chefe. As pessoas já sabem quem é o chefe, né? Justamente, se ele souber utilizar a autoridade de uma forma regular, se ele souber de fato se portar como o diretor, como gerente, como supervisor, ele não precisa cometer excessos, ok? Então a gente vai ver adiante, mas é muito importante que o líder ele tenha aí a maturidade em termos de comportamento, que ele tenha um padrão de comportamento que seja um padrão relevante para a sua equipe. Então, usar a autoridade não significa o líder surtar de uma hora para outra e mandar alguém embora. Não é isso que é usar a autoridade, ok? Autoridade significa você manter um comportamento estável e, quando for necessário, você tomar posturas que são posturas de chefia, ok? Até porque é, os outros esperam isso de você, a sua equipe espera isso de você. Não se enganem, tá? Se a gente for ver aí, mais uma vez, eu vou pegar o caso do esporte, o capitão de um time, o técnico de um time, às vezes ele tem que mandar um jogador para o banco de reservas, né? Às vezes ele tem que ser mais duro em determinada situação com o time, mas não significa que as pessoas o respeitam mais pela autoridade, não é isso. As pessoas ainda continuam enxergando como o líder, ok? Como alguém a ser seguido, mas usar a autoridade é importante em determinados momentos, em determinadas circunstâncias. É o que eu falei anteriormente, a maturidade e comportamento estável. Isso é uma característica muito marcante dos líderes. Você sabe o que você vai esperar, né? Você sabe o que você espera dele. Então, quando você bate a porta do líder e ele te recebe, você já tem uma imagem, né, um espectro de possibilidades de como vai ser a conversa. Porque a instabilidade em comportamento não é alguma coisa aceitável para um líder. Nós sabemos, acredito que vocês já tiveram experiências profissionais ou pessoais com indivíduos que são extremamente instáveis em termos de comportamento. Então, um dia a pessoa olha para você, te deseja bom dia, te dá um abraço, né, te traz um presente, e no outro dia a pessoa passa direto e nem olha na sua cara. Isso é instabilidade. O líder não pode ser assim. O líder tem que ser estável. Ele tem que ser o baluarte, né? Ele tem que ser a segurança da equipe. Então, mesmo no momento de crise, mesmo quando ele está tendo um dia ruim, ele tem que ser estável em termos de comportamento, ok? Isso é muito importante. Pessoal, eu vou falar aqui de 3 estilos de lideranças. O primeiro estilo de liderança é o que nós chamamos de autocrático. É a liderança mais vinculada à autoridade, ok? Aí, então, de maneira geral, o líder ou a líder autocrática, ele é mais reservado, é pouco comunicativo, tá? Então guarda mais para ele os objetivos estratégicos. É uma pessoa que vamos dizer assim, não se abre tanto para a equipe, é mais centralizador, então as decisões estratégicas muitas vezes não são colocadas à mesa, né? Elas são tomadas e repassadas, mas não discutidas. Ele define ao invés de perguntar, então ele já definiu, ele vai te cobrar baseado nessa definição. Ele concede pouca autonomia de decisão para a equipe e a liderança autocrática também tem um traço de não aceitar críticas, ok? Então a liderança autocrática é aquela lógica de manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então essa seria a definição da liderança. A liderança democrática, por sua vez, ela é mais aberta, é mais comunicativa, ela envolve aí diálogo, envolve troca de ideias, né? Então é um estilo de liderança onde todos participam, né? Como o nome sugere, né? É democrática.
ela valoriza e dá ênfase no trabalho em equipe. Então, é o estilo de liderança que fala muito nós, ao invés de falar eu consegui, nós conseguimos, nós atingimos, nós realizamos. É o estilo de liderança que delega tarefas e também as decisões. Então, muitas vezes ele deixa com que a equipe siga o seu caminho ali. Então, ele confia atividades de importância para a equipe e delega responsabilidades para as equipes. Estimula a iniciativa, estimula a criatividade. Então, parabeniza o indivíduo que pensa fora da caixa e que faz diferente quando o momento exige, né, o cenário exige que seja feito diferente. Mas também é um estilo de liderança que sabe tomar decisões sozinhos quando é necessário e dialoga a respeito das decisões que são tomadas, ok? Então isso também é muito importante. O terceiro estilo de liderança é a liderança livre. A gente diz que são equipes autogeridas, né? Ou equipes orgânicas, vamos dizer assim, onde você não tem muito bem um líder. O papel do líder ele pode revezar de funcionário para funcionário, dependendo do projeto, dependendo da situação. Essas equipes que trabalham de uma forma mais livre são muito comuns em empresas de alta tecnologia, empresas, agências de publicidade, escritórios de arquitetura, empresas que são mais criativas, né, que demandam um estilo mais ágil, mais dinâmico. O que nós temos aí de característica dessa liderança livre? A liberdade de ação e autonomia. Então você às vezes não vai ter horário para chegar, horário para sair na empresa. Você vai poder dedicar uma parte da sua carga horária em projetos que você julga relevante no Google, por exemplo. Não sei se ainda é assim, mas até um tempo atrás, 20% da carga horária semanal, acho que é alguma coisa desse tipo, né? Você 8 horas por semana você poderia dedicar a um projeto de empreendimento pessoal, como se fosse assim, né? Então um projeto que não fazia parte da sua carga de rotina ali de prioridades da empresa. A liderança livre, ela delega tarefas, responsabilidades e autoridades. Então a própria equipe delega, né? Às vezes trabalha com um sistema de gestão à vista, onde todos conhecem a responsabilidade de todos. Você tem ênfase em objetivos e não em controles. Então você combina com a pessoa, olha, no dia tal hora nós vamos fazer uma reunião, preciso que você entregue isso nessa reunião. E aí a pessoa entrega aquilo. Você não vai monitorar a pessoa daquela data da delegação até o momento da entrega, né? A pessoa ela vai ter liberdade, o importante é que ela entregue aquilo quando foi combinado. A liderança estimula o alto grau de iniciativa e a criatividade. Então a liderança livre ela tem esse foco na criatividade aí, na iniciativa. Melhor estilo de liderança. Qual é o melhor estilo de liderança, pessoal? Pensei aí. Na verdade, não existe um melhor estilo de liderança. Tudo depende do tipo de negócio, do tipo de organização, né, do momento que a empresa está vivendo, do momento que a equipe está vivendo. A equipe, para ser livre, para ter um estilo de liderança livre, precisa ser uma equipe muito madura, uma empresa que tem aspectos culturais muito fortes que possibilitem isso. Isso não é fácil. Mesmo uma liderança democrática, ela pode ser problemática dependendo do tipo de empresa. Imagina você em uma fábrica, né? Uma fábrica, uma situação ali onde os processos são muito repetitivos, você tem que parar a coisa ali para rediscutir com todo mundo. Então, uma liderança autocrática, dependendo do tipo de negócio, faz mais sentido do que uma liderança democrática, ok? Então, tudo isso tem que ser analisado. Não existe um melhor caminho que pode servir para tudo. Você tem que analisar e adaptar a liderança ao contexto do negócio. Mas, de qualquer forma, vamos falar aqui agora de algumas ferramentas que podem ser utilizadas, seja lá qual for o estilo de liderança. Então, a primeira coisa é o líder tem que se atentar à motivação de sua equipe. A motivação é a diferença aí entre fazer e não fazer, ou querer fazer, ok? O que faz com que as pessoas de fato vão agir com qualidade?
ok? Aí, pessoal, é muito importante que os objetivos, que as metas tenham significados para a equipe. É o que eu falei lá atrás, que o líder consegue transmitir não só o que vai ser feito e como vai ser feito, mas também transmitir o porquê vai ser feito, o porquê da atividade, por que aquilo é importante dentro do grande plano, dentro do grande projeto da empresa. E, acima de tudo, selecionar pessoas que se motivem por determinada tarefa, por determinada atividade, ok? Tem um técnico de beisebol muito famoso, e ele falou assim, ele pegou um time, o time se tornou multicampeão, né? E ele falou o seguinte, é muito simples, no meu time não tinha espaço para pessoas que não se sentiam motivadas. Então isso também é importante. Às vezes o líder entender que a culpa da motivação não é dele, mas da equipe. Às vezes é necessário mudar peças, né? Repensar o formato da equipe quando você percebe que a equipe não tem motivação suficiente, ok? Então isso também é importante. Mas, obviamente, o líder ele tem um papel crucial para manter uma equipe motivada, para fazer com que as pessoas enxerguem o grande objetivo por trás das ações. Tudo isso são instrumentos aí de motivação, ok? É a delegação. O que é delegar? É você transferir para outra pessoa a decisão, a responsabilidade, a ação, a atividade. E delegar tem muitas vantagens aí. Alivia a pressão. Então, por exemplo, às vezes o indivíduo quer carregar a empresa toda nas costas, isso não dá certo. A delegação desenvolve capacidades. Ainda que você delegue uma tarefa a alguém, a pessoa fala assim, eu nunca fiz isso. Pois quando a pessoa concluir a tarefa, ela vai ter uma experiência que até então ela nunca teve. Então você vai desenvolver nela uma nova capacidade. Isso é muito comum, pessoal. A gente chama isso dentro da perspectiva organizacional de desenvolvimento de talentos, né? Então o indivíduo delega-se tarefas para esse indivíduo para que ele se prepare posteriormente para ocupar um novo cargo, ok? Ou um novo papel dentro da empresa. Outra característica importante de delegar é você eliminar insubstituíveis. A gente tem que pensar que na perspectiva organizacional não existem pessoas insubstituíveis. Não deveria existir, pelo menos. Porque se o indivíduo está num cargo e ele é insubstituível, e se ele tem um problema, e se ele pede demissão, e se ele vai para outra empresa, ou se ele sofre um acidente e fica afastado, e aí, quem vai fazer as tarefas dele? Então, delegar é uma forma de você preparar pessoas, né, para que eventualmente possam vir a ocupar cargos estratégicos na empresa. A delegação facilita a criatividade, porque você foge do viés de que uma única pessoa realiza uma atividade, né? Então, às vezes o indivíduo ele só vai conseguir perceber aquilo pela ótica dele. E quando você delega, você dá uma nova visão à atividade, ao processo, ok? E ainda, a delegação aumenta a motivação das pessoas, aumenta a motivação dos colaboradores. Outra característica da liderança é a comunicação. Então, a comunicação da liderança é clara, né? Ela é uma comunicação direta, uma comunicação olho no olho. Então, o líder ele se certifica a todo tempo que a equipe conseguiu entender o que ele disse, o que ele quis passar, o que ele quis transmitir na mensagem. O líder sabe escutar. Eu falei isso para vocês já nas primeiras aulas que tivemos presenciais. O líder, pessoal, ele sabe ouvir. Isso é muito importante. O líder também entende de linguagem corporal. Como ele se atenta aos indivíduos, ninguém precisa fazer um curso para poder entender linguagem corporal, pessoal. Nós já nascemos com essa aptidão. Isso é algo que foi desenvolvido no ser humano ao longo de milhares e milhares de anos, né? Então, nós naturalmente sabemos ler a linguagem corporal. O que nós muitas vezes não fazemos é atentar para isso. Nós às vezes estamos conversando com alguém com a cabeça em outro lugar. Mas quando nós estamos atentos ao diálogo, à conversa, naturalmente nós conseguimos captar elementos da linguagem corporal. Então, quando alguém está ansioso, quando alguém está
está receoso, quando alguém está com raiva, quando alguém está nervoso, né? A gente consegue naturalmente extrair isso dos indivíduos. A comunicação do líder, ela é livre de preconceitos. O que é uma comunicação livre de preconceito? O líder, ele não antecipa o que o indivíduo vai dizer. Ele escuta, ele sabe, olha, eu não vou chegar para conversar com alguém achando que a pessoa não vai conseguir contribuir com nada no diálogo. Não, deixa a pessoa falar. Não tenha preconceito em relação ao que a pessoa vai falar. Escute o que a pessoa vai falar, analise o que foi dito ali. O líder, ele sabe evitar distorções da mensagem, inclusive dentro da própria equipe. Então, alguém da equipe disse algo que foi mal interpretado, ele, como líder, faz o papel de evitar distorções naquela mensagem. Tanto o excesso de confiança quanto a falta de confiança também são problemáticos e o líder trabalha isso, tanto dele mesmo quanto na equipe. E por fim, o líder evita ruídos de comunicação. Okay? O que são ruídos de comunicação? O indivíduo escreveu um e-mail querendo dizer uma coisa e foi interpretado como outra coisa diferente. Isso é um ruído. Ou ainda, alguém ouviu A e repassou B. Okay? Isso também é um ruído de comunicação. O líder precisa evitar. A outra ferramenta do líder é a criatividade. Então, o líder, ele tem uma característica muito importante, né? Assim como eu falei da atitude positiva, o líder, ele consegue transcender as circunstâncias atuais, ele consegue enxergar lá da frente. Ele consegue mostrar para a equipe, ok, estas características situacionais, ok, essa capacidade de enxergar fora da caixa, ele consegue compartilhar isso com os outros. Isso só é possível se tiver criatividade. Então, a criatividade, ela tem a ver com essa capacidade de transcender, que tem a ver com essa capacidade de você fugir do momento atual e pensar em possibilidades futuras, diversas possibilidades futuras. O líder, ele é um resolvedor de problemas, e não um gerador de problemas, ok? E isso também só é possível se você tiver criatividade. Pessoal, uma dica que eu vou dar para vocês, isso aqui é muito importante. Quando vocês estiverem trabalhando, quando vocês estiverem no mercado, antes de apresentar um problema para o chefe de vocês, pensem em pelo menos 2, 3 soluções para esse problema. Não chega só com problema para o chefe, não. Chega com problema, mas com propostas de solução também, ok? Porque senão você se torna um gerador de problemas. E nenhuma empresa, nenhuma organização quer um gerador de problemas. Quer um resolvedor de problemas. Outra característica, o líder, ele analisa o desempenho da equipe. Ele acompanha o desempenho da equipe. Se você não controla, você não conhece. Ok? E se você não conhece, não há nada que você possa fazer para solucionar um determinado problema. Então, eu sempre vou relacionar a produtividade do indivíduo aos objetivos que foram estabelecidos. A eficiência no uso de recursos. Então, por que alguém demorou 4 horas para fazer um relatório e outra pessoa demorou 16 para fazer o mesmo relatório? Será que a qualidade ficou igual? O que está acontecendo? A gente chama isso de eficiência. Eficiência é o uso racional de recursos. Tempo é recurso, dinheiro é recurso, materiais, infraestrutura, tudo isso na perspectiva organizacional são recursos, ok? Então, o líder, ele estabelece, durante a análise de desempenho, um canal aberto entre chefia e subordinado. Por que isso é importante? Porque essa avaliação de desempenho se dá em tempo real, se dá no tempo todo. Ele identifica causas que contribuem para o baixo desempenho. Esse é o papel dele ali. Identificar o que está contribuindo para o baixo desempenho. E ele conhece o capital humano. Então, dentro daquela lógica de competências, ele entende o que cada um ali tem de conhecimento, o que cada um tem de habilidade, o que cada um tem de atitude, que pode contribuir em determinada tarefa. Não adianta eu delegar uma tarefa para alguém que não tem conhecimento para executar, ou que não tem a habilidade necessária para executar. Se eu fizer isso, a culpa vai ser tanto minha quanto do indivíduo. Então, eu preciso conhecer as competências ali da equipe, ok? O líder também, ele sabe resolver conflitos, ok? Ele sabe resolver conflitos.
Primeira coisa, no momento de formar grupos, de formar equipes, ele pode buscar formar grupos que sejam mais homogêneos, né, que tenham mais sintonia, isso é importante. Como característica de resolução de conflito, ele pode reprimir os conflitos, então, ou por meio de recompensas ou por meio de punições. Ele pode ali aguçar as divergências, então buscar fazer com que o grupo aceite as divergências e mesmo assim continue trabalhando junto em prol de um objetivo comum. E ele pode transformar diferenças em soluções. É muito importante porque cada problema carrega uma semente de oportunidade junto ali. Então, se a gente for analisar por aí, pessoal, é muito importante. Às vezes, eu não gosto de trabalhar com fulano. Às vezes você está perdendo a oportunidade de aprender alguma coisa com fulano, quando você simplesmente se recusa a trabalhar com ele. Então, seja no papel de líder ou no papel de funcionário de uma empresa, é muito importante você abrir a sua mente para perspectivas, né? Problemas não necessariamente são coisas ruins. O problema ele pode ter uma oportunidade junto com. E aí, pessoal, o líder também ele sabe administrar o tempo. Ele tanto o tempo pessoal quanto o tempo da equipe. É muito importante a gente pensar que o tempo que a gente perde ele jamais será recuperado. O tempo é um recurso finito, entendeu? Tanto na nossa vida pessoal quanto profissional. O que você não fez e pronto. E o preço de não fazer, às vezes, ele é mais caro do que o preço do fazer. Daqui a alguns anos vocês vão perceber isso. Poxa, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse começado? Né? Na empresa, a mesma coisa. Então, o líder ele tem essa perspectiva e aí ele vai estabelecer prioridades. Ele vai fazer com que a equipe trabalhe nesse sentido, né? Da perspectiva pessoal, a gente tem que pensar o seguinte, profissional também. Será que se eu não fizer alguma coisa, eu vou atrapalhar a atividade de alguém? Né? Será que o que eu não faço, alguém vai ter que fazer? Então, de maneira geral, as coisas urgentes sempre são coisas que alguém não fez e que sobra para outra pessoa fazer. Ou você mesmo não fez e sobra para você fazer, né, com um período de tempo mais curto. Então é muito importante pensar assim, né? Será que minha prioridade vai ser fazer aquilo que as pessoas estão precisando mais? Eu vou fazer aquilo que é mais fácil primeiro, pelo menos eu resolvo 3, 4 coisas da minha lista. Eu vou fazer aquilo que é mais urgente ou mais curto, mais rápido de se fazer. Administrar o tempo é uma característica muito importante do líder. É muito importante ter um plano de ação pessoal, tá? Então você ter uma agenda aí, você seguir essa agenda diária, semanal, mensal, ter objetivos mensais para cumprir. Você não adiar as coisas, viu, pessoal? Adiar as coisas é muito ruim. Você ter um papel de cada vez ou tempo de qualidade, né? O problema às vezes é que as pessoas confundem muito os papéis. Então elas querem ser tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui em casa, estou aqui trabalhando nesse home office, né? Eu tenho que tirar um tempo para ser o Eduardo professor. Eu tenho que tirar um tempo para ser o Eduardo pai. Eu tenho duas crianças, uma de 4 anos e uma menininha de 1 ano e 9 meses. Então, se eu for querer ser tudo ao mesmo tempo, não vai dar certo. Se eu pegar meus filhos, colocar aqui no colo agora e for gravar essa aula para vocês, não vai dar certo. Então, é muito importante aí você ter um papel de cada vez, tá? O líder ele tem esse tempo de qualidade. Quando eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Quando eu estou curtindo, quando eu estou em momento de lazer, eu estou em momento de lazer. Concentração, pessoal. Fazer o bom uso do tempo é necessário concentração. Usar o telefone com inteligência. A gente perde muito tempo no telefone hoje, no telefone celular como bobagem. Tomem cuidado, se vocês levarem esse vício do telefone celular para as empresas, vocês não vão conseguir prosperar. Então é muito importante utilizar com inteligência. Analisar as causas de interrupção. Então, por que meu tempo não está rendendo? Por que eu estou sendo interrompido o tempo inteiro? O que está acontecendo? Pessoal, vamos à nossa atividade aqui. E vocês vão entregar essa atividade na primeira semana depois do período de férias, ok? Então, essa semana o semestre para, né? Nós teremos 15 dias de férias e
posteriormente a gente volta, e aí na primeira semana depois que voltar, vocês vão entregar essa atividade aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar aí a biografia de um líder, seja um empreendedor ou um executivo. Então, vamos pegar aí uma empresa, Monsanto. Quem foi o fundador? Quem é o presidente da empresa? Quem é esse cara? Onde que ele estudou? Quais conhecimentos ele tem? Quais habilidades ele tem? Será que tem uma entrevista dele em uma revista? Então, eu vou pesquisar um pouquinho a respeito dessa pessoa, desse líder no qual eu tenho interesse. Pode ser um político, pode ser uma figura histórica, pode ser, mas assim, se você puder pesquisar alguém da área corporativa, eu prefiro, tá? Afinal de contas, a nossa disciplina aqui é voltada para o mundo do trabalho, para o mercado de trabalho, né? O próprio título da disciplina propõe isso. Então, pesquisa aí história, preferencialmente um executivo ou de um empreendedor, e pesquise e analise, baseado na história desse indivíduo, em uma entrevista que você achou dele, esse tipo de coisa, analise com base nas características que foram mencionadas na aula, o que é marcante na personalidade dele como líder. Então, o que esse líder tem dentro de tudo isso que eu falei para vocês aqui, das características do líder, flexibilidade, atitude positiva, capacidade de comunicação, motivação, administração do tempo, tudo isso que eu falei para vocês aqui. O que esse líder tem como característica marcante? Ok? Outra coisa importante que eu quero que vocês façam, e aí, né, escolher o líder. Faça um texto para mim contando a história dele e relacionando com as características. Beleza. Abre um novo subtítulo e faça um outro texto relacionando você, tá, seus conhecimentos, habilidades e atitudes às características de líder que eu falei na aula. Então são duas coisas. A atividade ela tem duas partes. Primeira parte, estudar um líder, alguém que você escolheu para entender aí, para poder analisar, e depois fazer uma análise sua de pontos fortes e pontos fracos enquanto líder. O que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim, o que eu preciso melhorar nisso tudo. Ok? Basicamente a atividade é essa, então. Lembrando que vocês vão entregar essa atividade só depois das férias, na primeira semana depois das férias, tá? Abraço a todos vocês e espero retornar em breve com vocês aí. Eu não sei se eu retorno com a turma de vocês em sala, né? Acho que não. Mas espero que a gente consiga se encontrar em breve aí. Abraço a todos e muito sucesso.